Tem sido recorrente o meu pensamento sobre que sociedade é essa que nós estamos construindo. E mais do que isso, será que é a mesma sociedade que nós gostaríamos de verdade de viver? Me dá a sensação de que nós estamos nos afastando do que é essencial. Não de forma drástica, mas sutilmente, sem perceber, aos pouquinhos. E eu me incluo nisso, tá? Eu já me peguei nessa lógica de automatismo muito mais vezes do que eu gostaria de admitir. E nesse momento você pode estar se perguntando, Tapan, do que exatamente você está falando? E eu devolvo com uma provocação. Como você tem tratado as pessoas que cruzam o seu caminho diariamente? O porteiro, o entregador, o garçom, a garçonete? Como você tem tratado os seus colegas de trabalho, um desconhecido no transporte? Porque são nesses pequenos encontros que mora uma parte considerável da sociedade que nós construímos ou desconstruímos todos os dias. Esses dias eu vi uma campanha muito sensível, por sinal, que dialoga muito com isso que eu venho pensando. Ela mostra o quanto nós não olhamos mais nos olhos das pessoas. A atriz da campanha propõe para cada um dos entrevistados que, por 1 minuto contados no relógio, eles sustentem o seu olhar no olhar dela. E nitidamente, isso é muito difícil para a maioria, porque é verdade, a gente passa pelas outras pessoas como se elas não existissem. Nós não enxergamos, não sustentamos o olhar. E nesse não olhar, a gente perde a capacidade de ver o outro como alguém que existe e que carrega uma história. Se você nunca fez isso, faz o teste. Tenta sustentar o olhar com alguém em silêncio, porque isso também fazia parte da dinâmica. Provavelmente você vai sentir um desconforto, porque ali tem verdade, tem presença, tem algo que atravessa a gente, mesmo sem palavras. E isso diz muito sobre o tipo de relação que nós estamos construindo. E aí, em meio a esses pensamentos todos, eu comecei a me perguntar onde foi que a gente se perdeu. Em que momento nós começamos a achar normal a indiferença no modo como nós enxergamos ou tratamos as pessoas? Será que isso foi gradual? A vida acelerou demais e a gente teve que acompanhar e foi se desligando. Parece que nós fomos nos anestesiando sem perceber. Eu realmente acreditei que com as experiências que nós vivemos durante a pandemia, a gente fosse melhorar. Tinha ali um senso coletivo possível de existir, uma possibilidade de criar consciência do quanto nós somos vulneráveis e interdependentes. Mas aí a vida voltou ao normal. E sejamos honestos, esse normal é o problema. Um normal de pressa, de cansaço, de relações descartáveis, de uma liberdade que é confundida muitas vezes com falta de responsabilidade. É só sair na rua por alguns minutos para sentir. O tempo do outro não importa mais. O espaço do outro não importa mais. O outro não importa. O que me assusta às vezes é como o desrespeito foi ficando justificado em atitudes que parecem pequenas. Ou pior ainda, mas é só o jeito daquela pessoa. Como se fossem nada, mas não são. Um exemplo que me deixou indignada: esses dias eu fui ao cinema e o chão estava coberto de pipoca e refrigerante pisoteado. Os assentos também estavam cobertos de refrigerante e de pipoca. Enfim, uma sujeira. É sério que a pessoa sequer tem a capacidade de se comportar naquele ambiente? De cuidar daquele espaço que ela provavelmente encontrou limpo? Algumas pessoas agem como se alguém tivesse a obrigação de limpar aquilo. E aí você pode pensar: mas é o trabalho da pessoa, tem as pessoas da limpeza. Ora, por favor, vai. Sim, tem alguém ali que vai ter que limpar aquela sujeira, mas você não pode fazer com que o trabalho da pessoa seja menos ruim. Precisa ser assim? Isso é respeito? E será que é assim que essa pessoa se comporta na própria casa? Mais uma situação, outro dia num restaurante. A mesa ao lado largou a mesa coberta de sujeira de comida, o chão coberto de sujeira de comida. Parece que onde eles estavam assim aconteceu um pequeno vendaval. E realmente o que me parece é que a sensação é essa, é o trabalho deles, né? Mas isso não deveria ser sinônimo de falta de respeito. O fato de alguém estar servindo não torna essa pessoa invisível. E eu tô falando aqui de pessoas que têm noção, que têm educação básica e que têm acessos. É sempre bom lembrar. Pensa comigo, o que esses gestos dizem sobre essas pessoas?
sobre o senso de empatia, sobre a capacidade de ver no outro alguém com uma vida tão importante quanto a dela. Eu sei que pensar numa sociedade onde o outro respeita o espaço do próximo, onde o outro ocupa um lugar com cuidado, pensando que uma outra pessoa, depois que ela sair dali, vai usar aquele mesmo ambiente, pode soar idealista demais, porque tá todo mundo exausto, tentando dar conta do trabalho, das contas, da vida. Muita gente está literalmente sobrevivendo. Mas será que por isso a gente precisa abrir mão do cuidado? Não seria o oposto? Se nós estamos todos tão sobrecarregados, não seria interessante redesenhar a rota ao invés de aceitar essa lógica de cada um por si? Eu não estou falando aqui de grandes revoluções, mas das microações possíveis, da maneira como você responde alguém, como você escuta, de escolher olhar nos olhos, de estar presente, de jogar o lixo no lixo, de ajeitar a louça depois de comer, de pensar no outro mesmo quando ninguém parece estar vendo. Parece pouco, mas não é. Esses gestos são escolhas possíveis. Muitas coisas são grandes demais para uma única pessoa mudar. Eu sei. Em alguns lugares, sozinhos, a gente não consegue mover nem um grão de areia sequer. Os problemas são estruturais, antigos e cheios de camadas. Algumas transformações exigem políticas públicas, mobilização e tempo, e nos sentimos pequenos diante disso tudo. Mas pequeno não é sinônimo de irrelevante. Essas pequenas escolhas cotidianas são potentes, porque elas comunicam valores. Elas dizem muito sobre o tipo de mundo que a gente aceita e o tipo de mundo que a gente quer construir. E é justamente no micro que muita coisa começa a mudar. O jeito como nós tratamos quem está ao nosso redor, o quanto nós consideramos o tempo do outro, o quanto a gente consegue criar um espaço seguro para alguém simplesmente existir como é. Provavelmente a gente não consiga mudar o sistema inteiro de uma vez, mas dentro da nossa bolha, e todo mundo tem uma bolha, a gente consegue redefinir alguns códigos, a gente consegue praticar outros valores. Eu, particularmente, considero isso um ótimo começo. Eu sinto que nós desaprendemos a pensar no nós. Vivemos uma era de soluções individuais para problemas que são essencialmente coletivos. A culpa é sua, o mérito é seu. O fracasso é seu, a conquista é sua. E nisso, a gente vai perdendo o senso de que estamos todos entrelaçados. E aí, aos poucos, a gente se distancia tanto que já não lembra mais que ninguém vive sozinho de verdade. Enquanto a coletividade continuar virando um conceito abstrato, a intolerância e a desigualdade continuam bem concretas. Essa sensação de que todo mundo está sozinho, lutando contra uma estrutura que isola, que separa e que desumaniza. E talvez a armadilha esteja aí, em tentar nos convencer que é assim mesmo. Mas eu não quero me acostumar. E eu espero que você também não. Eu não quero achar ok o que fere, eu não quero aceitar o desrespeito como parte do pacote e eu espero que você também não. Eu não quero aceitar e muito menos acreditar na ideia de que gentileza é ingenuidade, de que sensibilidade é ser bobo. Eu não quero compactuar com um mundo em que cuidar do outro virou exceção. Eu sei que eu não dou conta de tudo, eu sei que você também não dá. Mas tem muita coisa que eu e muita coisa que você podemos fazer. E se tem algo que ainda está sob o meu alcance, é o modo como eu escolho existir nesse cenário. Então, por mais que pareça pouco, eu escolho continuar me importando, eu escolho o incômodo, eu escolho não endurecer, porque se eu me acostumar, aí sim eu deixo de ser quem eu sou. E você? O que ainda te comove? O que você também se recusa a aceitar? Talvez a gente possa começar por aí. Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar dessa conversa. Aqui no box de descrição eu também deixei um link para a estante da Pan, onde eu separei alguns livros bem legais que eu indico. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal sem nenhum custo para você. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!